Cumprimentando a todos que aqui estão, eu, professor Mauro Ferreira Lima, aqui do Fórum Econômico FICAP-UPE, vou tratar hoje de um assunto extremamente importante para nós brasileiros, que é a distribuição da renda nacional com a população desse país, que hoje atinge 212 milhões e 500 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia do horror que é esta concentração, apenas 1% dessa população de 212 milhões e 500 mil controla quase 30% da renda. Significa precisamente que controla 28,3%, o que dá quase 30%, quase um terço da renda nacional. 1% apenas dos habitantes. Esse 1% representa 2.125.000 habitantes. É qualquer coisa de temerário nós termos essa realidade com um conjunto que se apropria de quase um terço da renda nacional, um conjunto tão pequeno. Nós somos, como eu disse antes, o segundo país mais desigual do mundo, e esta situação se complicou ainda mais com a pandemia. Se nós chegarmos a expandir um pouco este percentual para 10% da população, estes 10%, incluindo os que controlam o que eu disse anteriormente, este conjunto se apropria de 42% do que o Brasil produz em termos de rendimentos, do que o país detém em termos de renda. É demais, é uma concentração assustadora, porque deixa todo mundo envolvido num quadro de desigualdade que gera violência, gera insegurança, gera o que nós temos visto nas grandes cidades do Brasil, o horror que as pessoas têm de sair, de se manter minimamente com a sensação de segurança necessária para se locomover nas grandes cidades do Brasil: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e por aí vai. Somos desiguais demais. Vamos avançando e vamos chegar à conclusão que, em termos da apropriação dessa renda, o Sudeste está em primeiro lugar, o Sul em segundo, o Centro-Oeste em terceiro lugar e, em quarto lugar, o Norte do Brasil. Nós do Nordeste estamos na pior posição. Somos o quinto conjunto nacional de brasileiros mais pobres dentro do Brasil, e temos exatamente essa posição de sermos o quinto conjunto regional mais destituído de renda. Se nós formos avaliar o que significa o conjunto dos mais pobres, daqueles que estão e são miseráveis, temos 14% da população, chegando a 30 milhões de brasileiros. Temos um contexto de Bolsa Família que envolve estes miseráveis falados anteriormente, e talvez até nem envolva todos, porque tem muita gente que é invisível ainda. Nós temos 14 milhões e meio de famílias no Bolsa Família aí pendurados.
significa que temos 65 milhões de brasileiros que estão a depender do Bolsa Família. Dentro desses 65 milhões, como eu lhe disse anteriormente, estão os 30 milhões, que são os 14% miseráveis do Brasil. As classes sociais. Vamos trabalhar agora esta informação para que você tenha uma ideia de quem é quem e quem está aonde em termos de classe social no Brasil. Esse cálculo envolve uma família e cada membro dessa família vai somando seus rendimentos para dar o total familiar em termos de salários mínimos. Aí nós temos o seguinte, prestem bem atenção. A classe A mais rica do Brasil, está contida exatamente no contexto de quem ganha 20 salários mínimos ou mais. Este conjunto é a classe mais rica, chamada classe A. A classe B vai envolver aquele conjunto familiar que tem um rendimento de 10 até 20 salários mínimos. Esse conjunto classe A e classe B é um conjunto que alimenta muito o contexto do consumo mais sofisticado do Brasil. Ou seja, dá exatamente aí um número que faz com que os shoppings funcionem, os restaurantes funcionem, teatros, bares. São essas pessoas que estão na classe A e B que mais contribuem. Vamos ver agora a classe C, que também tem seu papel na realidade dos estabelecimentos comerciais mais modestos, dos bares de esquina e pontas de esquina, dos pequenos restaurantes, da comida de rua. Essa classe C está incluída entre quem ganha de 4 salários mínimos até 10 salários. Classe C de 4 até 10. Lembrando mais uma vez que é o rendimento da unidade familiar. Vamos para a classe D de dado. Esta se situa de 2 até 4 salários mínimos. Também tem seu papel no contexto, apesar de ganhar pouco, mas nos bairros mais populares, essa classe D consome na venda, consome no estabelecimento modestíssimo do local, no pequeno mercadinho dali para comprar gêneros de primeira necessidade, claro. E finalmente a classe E, que envolve a unidade familiar que ganha até 2 salários mínimos no total. Então, resumindo, classe A de 20 salários acima, classe B de 10 até 20 salários, classe C de 4 até 10 salários, classe D de dado de 2 até 4 e a classe última, a E, a mais pobre, envolve no máximo 2 salários mínimos na sua ou nas suas unidades familiares. Está aí uma publicação, está aí para ser consultado os dados na internet ou os dados onde for buscado junto à ONU e ao IBGE. Estão aí estes dados que farão com que você tenha uma melhor realidade, uma melhor
compreensão do contexto da distribuição de renda num país como o Brasil. Só fechando e lembrando, nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Lamentável. Cumprimento mais uma vez a todos vocês e me coloco à disposição para qualquer questionamento, para qualquer pergunta dirigida aqui ao Fórum Econômico FICAP UPE. E até a próxima semana.